Tá confirmado, The Boys chegou num ponto crítico da temporada, né, revelando os planos macabros da Sábia com o Capitão Pátria, que se provou um verdadeiro inútil, né, com a mudança da Victoria Newman nesse episódio, uma bizarrice sem fim com a paródia ridícula do Homem-Aranha e ainda a grande verdade sobre o destino do Billy Butcher. Afinal, esse episódio surpreendeu ou foi mais fraco até agora? Tem salvação para The Boys? Vamos discutir tudo isso agora. Vem comigo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E The Boys tá realmente, depois de um começo que para mim foi bem abaixo do que eu esperava, teve alguns episódios muito interessantes, como o episódio 4 e o último episódio também, que eu gostei mais, mas agora a gente voltou então para um ponto mais crítico da temporada, né? Porque a gente não tá nem no meio e nem no final. Agora a gente vai partir então para o final com o penúltimo episódio e o último episódio que vai deixar tudo preparado para a última temporada, né? Mas até então a gente teve vários personagens que não foram tão bem aproveitados e vários arcos que não foram tão bem feitos assim. E nesse episódio foi a mesma coisa, né? Teve várias partes que eu gostei e várias partes que eu não gostei. Nada eu achei bem desnecessário, mas sem mais enrolação, você vai entender tudo então nesse vídeo, mas você precisa ficar até o final. Será que o Billy Butcher e o Trem-Bala vão morrer de fato? O Capitão Pátria não vai ficar insano como a gente esperava? Ou a gente vai ter que esperar mais tempo mesmo? Como de costume, eu separei em tópicos aqui pra gente ir discutindo e ficar mais fácil para entender, beleza? Então vamos lá, começando por Capitão Pátria inútil. Galera, polêmico, mas é verdade, porque toda a trama desse episódio, né, gira em torno da festa, né, que a Sábia planejou junto com o Capitão Pátria, então, justamente para eles conseguirem criar alianças políticas ali, né, para conseguir aplicar um golpe no então presidente dos Estados Unidos. Tipo, só que aqui vem então um dos pontos interessantes até também, né? Porque, tipo, nesse momento fica claro, né? Toda a diferença entre o poder do Capitão Pátria e da Victoria Newman, né? Porque o Pátria, ele é totalmente incontrolável, tal, ele tem um nível de poder físico, os poderes dele é muito maior que os outros supers e por isso ele consegue, né? Tipo, tudo o que ele quer. Mas no campo político é um poder que o Capitão Pátria não tem, porque ele não consegue convencer todas as figuras ali que têm uma grande importância e um grande nível de poder mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, e nesse lado mais diplomático. E é muito bom esse lado do episódio, que toda a ineficiência dele no lado político foi legal para ver, tipo, como que ele ficou vulnerável aqui nessa cena, né? E como que ele odeia o fato também da tensão que ela teve, a decisão que ele deveria ter, né? Então, tipo, como se não bastasse tomar o poder dos Estados Unidos, a verdadeira intenção por trás da festa e da parceria com o Tech Knight, né? O Cavaleiro Tech, é que o Capitão Pátria e a Sábia, eles querem então usar prisões do Tech Knight, né, para criar campos de concentração, tipo, para todos que ousarem ir contra o comando deles, né? Que é exatamente, aliás, o que o Joe Kessler tinha dito pro Butcher, né? Quando eles se encontraram pela primeira vez. E realmente chegou nesse nível. Então, tipo, já dá pra ver que a série tá indo fundo mesmo nessa ideia do extremismo absurdo do Capitão Pátria, com a história escalando de um jeito ainda maior do que a gente imaginava, né? O bizarro Tess Teia. E galera, a gente já começa o episódio também com uma das cenas mais bizarras de todas da série, né? Porque pros The Boys conseguirem entrar na festa do Tech Knight sem que ninguém perceba, o Hugh, ele acaba se vestindo então com o uniforme do Tess Teia, que é essa paródia grotesca do Homem-Aranha no universo de The Boys, né? Tipo, tudo isso pra poder entrar de penetra lá, só que o que ele não esperava é que o Tech Knight, que é essa paródia grotesca do Batman que a gente viu lá em JV, viu no último episódio, ele levaria ele pro seu esconderijo, a sua própria Batcaverna, só que aqui um lugar bem inusitado e controverso, para dizer o mínimo, né? Que, aliás, eu não posso nem mencionar aqui de tão grotesco que é, senão o YouTube me censura aqui. Só que é aí que o Hugh, ele é torturado, então, né, pelo Tech Knight e também a própria Ashley, que acaba chegando lá. Então, até que a Kimiko consegue chegar lá junto com a Anne,
né? E eles descobrem parte dos planos do Capitão Pátria que eu falei, que agora sabe mais, né? Sabe que o Seth, eles mataram um informante errado, né? No episódio passado, graças a Espoleta, que conta pro Pátria, né, que ela encontrou a Annie e ela acabou desmaiando e tal, e eles estavam lá na festa, os The Boys. Então, por causa disso, por pouco o Pátria não dá uma revertida ali na Espoleta também, né, que é o que ninguém mais esperava também, que é totalmente a carta na manga que a Espoleta tinha ali, um dos desejos mais esquisitos do Pátria em todas as temporadas, que é o leite materno, né? Então essa cena foi bizarra demais, The Boys só se supera na bizarrice, né? Então dá pra esperar também que a Espoleta vai ficar viva pelo menos até a 5ª temporada, né? Até quando ela conseguir contornar as coisas aqui no Capitão Pátria, e pelo visto ela realmente faria qualquer coisa por ele, né? O retrocesso do Capitão Pátria. E galera, o maior problema pra mim entrando nessa parte da Espoleta com o Capitão Pátria, que fica muito evidente, né? Tipo, é que isso já pareceu pra mim, né, uma grande quebra de expectativa mesmo, porque parece que, tipo, eles estão anulando o desenvolvimento que o Pátria teve de desprender da humanidade, né? Eles já enrolaram isso na 3ª temporada, e agora que a gente viu o episódio 4, ele matando todo mundo lá no laboratório que ele foi criado, né? Parecia que realmente, finalmente, nada mais ia parar ele. Ele não ia ter nenhuma fraqueza, nenhuma fragilidade ali, ou pelo menos se tivesse, não ia ser da forma que foi. Mas agora, com esse lance da Espoleta aí, deles dois, totalmente inesperado, tipo, ele ficou mais frágil do que nunca, né? Parece que ele regrediu mesmo totalmente. Então, tipo, esse lado foi estranho, sabe? Então, pelo visto, a gente só vai ver o Capitão Pátria no modo insano total mesmo quando chegar a 5ª temporada, né? A decisão do francês. Galera, e outro ponto também rapidinho que a gente tem é sobre a questão do francês, né? Porque a Kimiko vai lá, então, visitar ele na prisão, ele não quer receber nenhuma visita e pelo visto eles estão mantendo isso, o francês não aparece nesse episódio, mas realmente é muito provável que ele vai voltar nessa temporada, a não ser que eles queiram deixar só para resolver isso na próxima. Mas eu acho um pouco difícil também que eles não vão tocar nesse assunto, né, até o final. Do mesmo jeito a Kimiko, com aquela outra personagem relacionada ao passado dela, né, que a gente não teve mais nada também. Então é bem capaz que nesses 2 últimos episódios a gente vai ter mais respostas, e ainda assim foi legal também a Kimiko lá, indo lá de novo tentar visitar e tal, e ficando lá porque não tinha lugar para ir. Então essas cenas foram legais até, mas também foi bem básico, assim como outro arco que a gente vai falar agora. A parceria de Noir e Profundo. E se tem outro ponto interessante nesse episódio até, tipo, que ficou claro, né, é que ele não foi tão focado no Pátria em si, foi na Victoria Newman um pouco, mais nos The Boys também, no próprio Butcher, que a gente já vai falar, mas também a gente teve também um foco pequeno ali no próprio Profundo, né, que tem uma conversa com o novo Noir, né, que a gente finalmente vê o rosto dele aqui, e o Profundo ele tenta convencer ele de, tipo, como a violência mesmo pra ele agora é uma forma de conquistar o respeito das pessoas, né? Tipo, até porque o Profundo sempre foi piada do set, né? Tipo, e aliás é uma paródia total ao próprio Aquaman, que sempre foi uma piada pra muita gente. Mas todo esse lado até agora, tipo, a gente não tinha visto, né? De como o Profundo tá embarcando nessa ideia do Pátria, né? Por que ele tá fazendo isso? Tipo, mas é bem capaz também que isso vai se virar contra ele. E mais uma vez, tudo isso é interessante até, mas ficou bem deslocado no episódio, né? É só uma ceninha ali que eles fazem e tal, depois não tocam mais nisso também. A redenção do Trem-Bala. E falando do Seth, né, um dos personagens que está cada vez mais encurralado é o Trem-Bala, porque agora com certeza o Pátria não vai descansar até achar o informante verdadeiro, né? E a Sage já estava na cola, a Sábia já estava na cola do Trem-Bala, né? Então é só questão de tempo de alguma coisa acontecer com ele. Só que, tipo, agora a gente chegou num ponto, né, tipo, legal mesmo do personagem da redenção do Trem-Bala, né? Que realmente está sendo bem interessante acompanhar isso, porque nesse episódio tudo se conectou bem, né, com uns episódios passados, quando ele começou a ajudar os The Boys, né? E aqui, de novo, ele revela e dá a localização da festa lá pro Leitinho, né, no começo do episódio. E, tipo, o mais legal é que agora ele finalmente acaba salvando, né, uma pessoa de verdade, tipo,
Porque depois do Leitinho ter uma crise, né, de pânico ali, quando ele estava lá na festa infiltrado, desmaiar no chão, a Kimiko consegue chamar a atenção do Trem-Bala e para levar o Leitinho até o hospital, né? E é nesse momento que a gente tem pra mim, tipo, o melhor momento do episódio mesmo, porque a gente vê o Trem-Bala percebendo, né, a diferença ali que ele fez como um super-herói mesmo, pela primeira vez, né? Tipo, uma coisa que ele nunca tinha feito antes, pelo menos uma coisa boa desse jeito, né? Mesmo indo contra, no início, de ajudar o Leitinho lá na festa e tal, por causa do risco, pela primeira vez o Trem-Bala, tipo, ele sentiu que ajudou alguém, né? E ele até inspirou uma criança ali perto, tipo, do mesmo jeito que ele queria inspirar os próprios sobrinhos dele também, né? Então, tipo, pra mim, essa foi a melhor parte desse episódio, tipo, até por isso, esse arco do Trem-Bala, eu tô achando que ele pode morrer até o final da temporada e tal, se sacrificando, mas realmente tá bem legal como eles encaminharam tudo, né? Provavelmente a gente vai ter uma morte sim, eu acredito, como eu disse lá no começo, eu perguntei se ele vai morrer, assim como o Butcher e tal, é muito provável que o Trem-Bala ele vai sim morrer, mas eu acho que tá se encaminhando para ser uma morte até que heróica, né? Talvez ele orgulhando o irmão dele ou os sobrinhos dele também, o que é uma coisa interessante, porque não são todos os 7 que estão juntos nessa, né, para formar esse exército do Pátria, né? É legal ver alguém que tá realmente cansado disso tudo e que realmente não tá comprando isso, é um contraponto direto, mas provavelmente isso vai custar bem caro, né? Billy Butcher versus Joey Kessler. Depois dos planos do Pátria, tipo, serem descobertos pelos The Boys, né, sem dúvida a principal revelação do episódio, né, que a essa altura todo mundo suspeitava, né, como eu disse, na última análise aqui, é a confirmação de que o Joey Kessler, ele não passa de mais um delírio mesmo do Billy Butcher, né? Tipo, assim como a esposa, a Becca, a esposa dele, representava o lado bom, o Joey Kessler, ele representa o lado ruim dele, né? Tipo, toda essa cena entre eles, a tortura do Samir, né? Com o Butcher falando sozinho ali na frente dele, percebendo depois, no final do episódio, a verdade sobre aquilo, tipo, toda a atuação do Jeffrey D. Morgan aqui também foi tudo bem legal, até foi bem feito, eu até senti falta de mais, na verdade, de mais cenas com a interação dos dois, mas que a gente pode ter mais ainda nos próximos episódios. Mas, tipo, eu sei que não era muita surpresa isso acontecer, mas, tipo, foi bem irado mesmo ver o John Kessler, né, mandando a Becca ali calar a boca e tal, e o Butcher percebendo, tipo, como assim você consegue ver ela, né, e de como que o Joel, ele já morreu, e a mente do Butcher, de alguma forma, escolheu ele pra aparecer ali como um delírio, né. Tipo, e ele acaba sendo, então, né, como ele próprio disse, o Joey Kessler, um próprio espelho pro Butcher, né? Tipo, esse lado sanguinário do Butcher mesmo, o verdadeiro carniceiro, né? Então, pra mim, essa ideia, né, foi muito boa deles darem essa abordagem e tal, eles pensarem nisso, porque, tipo, deixa agora as portas abertas também pro Butcher tanto ter uma redenção, como ir também pro fundo do poço mesmo, do jeito que meio que acontece nas HQs, porque ele faz umas atrocidades, né, e tal, ao longo da história. E, tipo, e agora ele só tem duas opções. Ou ele espera por mais tempo, tentando salvar o Ryan, um tempo que ele cada vez tem menos, né? Ou ele libera o vírus numa dose tão alta que pode ser letal pro Capitão Pátria. E, tipo, também todos os outros supers, né, do planeta. Tipo, pra mim, ainda tem chance dos dois lados acontecerem, né? Uma redenção, se eles quiserem dar um final mais heróico pro Butcher, que eu tô duvidando um pouco, e outra mais pessimista, onde provavelmente ele vai morrer, né, tomando a pior decisão. Com certeza são altas chances dele morrer nas duas opções, né? O que você acha? Pra mim, o episódio 6 foi um dos mais fracos em alguns lados, né? Principalmente com o Pátria, o TST, o Tech Knight, mas o lado do Trem-Bala, do Joey Kessler, compensou, né? Tipo, mas agora me diz você, tem salvação pro Butcher? E o exército de supers que tá se formando, eles vão tomar o poder dos Estados Unidos? O que vai parar eles? É esse vírus? É o Soldier Boy que vai voltar? Comenta aqui a sua opinião sincera com as suas teorias e calma aí, continua também no canal com esses outros vídeos aqui que estão demais. Faz aquela maratona, isso aí, valeu, falou, até mais.